Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, a prestação de contas do presidente Luiz Lara. O Lara hoje faz uma prestação de conta e prestigiando esse evento aqui, diretamente do CREA, o engenheiro Francisco Bragança, que é vice-presidente do CREA, que está assumindo agora o CREA até a próxima eleição. Engenheiro, o que podemos esperar dessa nova administração, dessa nova liderança? Olha, primeiro, saudação aos telespectadores. Eu quero dizer que o meu discurso lá e que resultou na nossa vitória, do nosso pensamento, foi no seguinte sentido, para esclarecer a população. O Conselho deseja ser importante para a sociedade, mas acontece nesse momento um fenômeno interessante, tem que ser ressaltado. O Conselho não consegue ser reconhecido de uma forma adequada pela categoria profissional. Então, como é que a gente pode tentar resgatar isso? Primeiro, seduzir a categoria profissional, seduzir no bom sentido, e depois partir para a sociedade. Nós não estamos fazendo esse processo. Resgatar a credibilidade. É isso. Então, assim, como fazer isso? Nós temos processo eleitoral para presidente do CREA agora. Não é possível. Temos que adiantar qual é o mês, presidente? Aproximadamente em junho, tá? Mas não é possível nós termos presidentes de CREA, e isso eu não tô criticando outros presidentes, mas um presidente de CREA que assume o cargo com 1.500 votos dentro de um universo de 60 mil profissionais não significa representação. Não é representativo, né? O que nós estamos pretendendo fazer é que a próxima eleição do CREA seja universalizado e aumentado o número de votantes. Eu quero dar um exemplo. Tu conheces a Ana Tércia Rodrigues, presidente do... A Ana Tércia se elegeu com 28 mil votos. E aí disseram para mim assim, mas Bragança, lá no Conselho de Contabilidade é obrigatório o voto, né? Eu não quero transformar isso no CREA. Eu só quero que seja facilitado o voto. Como é que se faz isso? Pela internet. A tecnologia está aí. Por exemplo, a OAB com 82% e um voto maciço pela internet. Mesmo a OAB também é obrigatório, né? Precisa ressaltar isso. Mas nós não queremos. Se nós partirmos num universo de 60 mil para ter 15 mil, 20 mil votantes, vocês vão concordar comigo, já é uma representação maior. Então essa é a nossa luta. Eu só quero deixar claro que isso é legal, está previsto na legislação do Conselho. Mas está previsto na legislação do Conselho Federal. Ninguém está inventando a roda aqui. É só aplicar, é vontade de querer fazer. E nós vamos trabalhar para isso. Se nós vamos conseguir, a categoria vai ser testemunha. Mas nós vamos tentar universalizar o máximo que possível o voto. Agora, a categoria unida, ela é forte, né? Sim, e veja bem, tudo isso que eu estou falando aqui, essa tentativa, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Eu não preciso tá falando de coisas passadas. A engenharia nacional está muito atacada. A página é tocar para frente, né, presidente? Então nós precisamos buscar uma coisa que se chama soberania tecnológica, defesa da engenharia nacional. Esse é o nosso papel e para isso nós vamos trabalhar. Numa era de transformação digital, o voto digital tem sido, em todas as entidades, um protagonista, né? Não, e veja bem, a questão da segurança, isso é externo. Para ficar bem clara a coisa, a administração do Conselho não vai contar voto nenhum. Isso é uma empresa contratada, externa, e com contrato de auditoria feito. A segurança é total. Não tem interferência direta, tá? Continuo aqui com o engenheiro Francisco Bragança, que é o vice-presidente, assumindo agora a liderança do CREA, que é uma entidade fundamental para o desenvolvimento e também para a sociedade, não é isso aí? Sim, com certeza. Eu te disse, a engenharia nacional, precisa ficar claro o seguinte, quem cometeu ilícito e tal tem que ser responsabilizado, tem que seguir, mas isso não pode ser generalizado para a engenharia brasileira. Parece que hoje o engenheiro, o empresário, dono de empresa, ele já é malfeitor, já é condenado antes de fazer qualquer coisa. Quer dizer, isso afeta a engenharia nacional, afeta o desenvolvimento do país e a infraestrutura. Eu quero só deixar um recado aqui, tá? Pelo teu meio de comunicação, que é muito assistido.
O secretário dos Transportes anunciou ontem no Plaza, eu estava lá representando o CREA, um valor de 220 milhões para estradas no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, isso é pífio. Então o que eu estou dizendo? Para o Rio Grande do Sul ter poder de investimento, nós precisamos ter um reajuste fiscal aí. Não tem como, não tem dinheiro. Tá? Outro exemplo que eu quero te dar. Está sendo construída a ponte entre Salvador e Itaparica. Sabe quanto o valor da ponte? 5 bilhões de reais. Tá? Dinheiro privado, uma empresa chinesa vai fazer, sob regime de concessão, o poder público não está botando 1 centavo. Por que essas coisas não acontecem no Rio Grande do Sul? É verdade. Tá? É que nós somos refratários ao empreendedor, nós criamos uma mentalidade aqui do social e nos tornamos refratário do desenvolvimento. E é isso que nós precisamos fazer. A postura, a atitude, é isso que nós vamos tentar fazer no Conselho, e eu volto a repetir, que para mim é o tipo do mantra, tá? Nós precisamos resgatar a credibilidade da nossa categoria no Conselho. Eu estou aqui com o vice-presidente do CREA, que está assumindo já desde a semana passada, o engenheiro Francisco Bragança. E a engenharia, como é importante na vida das pessoas, desde a hora que ela acorda com um engenheiro de produção, quando tu liga a luz, quando tu abre a torneira, quando tu vai tomar o banho, quando tu vai escovar os dentes, tudo tem a mão do engenheiro. Quando tu pega o carro, tu entra nas ruas, o trânsito, tudo, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, tem a mão do engenheiro, né? Se fizer uma análise mais detalhada, tu vai ver que o PIB, o Produto Interno Bruto, passa todo pela área tecnológica, né? Então, assim, mas isso precisa ser dito, né? E as pessoas têm que entender. Mas, principalmente, a nossa categoria, ela só tem condições de se impor socialmente se ela estiver unida, né? Se ela tiver eu vou dizer você bem claro aqui, essas disputas pessoais, essa judicialização dos processos, isso atrasa toda a categoria profissional, toda, tá? Conversei aqui agora com o engenheiro Francisco Bragança, vice-presidente do CREA, representando o CREA hoje aqui na apresentação de contas da Assembleia Legislativa, parabenizar esse novo momento do CREA aí e vida longa. Muito obrigado, um bom dia a todos.